E então, este é meu testemunho. E hoje eu vou trazer neste vídeo para participar do meu testemunho a pessoa que promoveu e patrocinou, né, esta minha nova condição. Eu vou convidar o pastor Eliseu para estar aqui no meu testemunho, no vídeo dele mesmo, do canal dele, fazer aqui um react. Olá a todos, eu sou o pastor Eliseu, professor e pesquisador terraplanista. Eu já conheço a Terra plana já desde 2015 e eu gostaria, aqui neste momento, contar um pouco da minha história para você. Tudo começou quando eu trabalhava numa grande denominação evangélica, uma igreja aí de grande porte, que tem filiais em todo o mundo. E o que ocorreu nesse ano de 2015 foi que passaram a enviar para mim vários vídeos de terra plana, vídeos relacionados com textos da Bíblia que falavam sobre terra plana. Então, assim como o pastor Eliseu, eu também nasci, fui criada numa grande denominação, né? Agradeço, me lembro até hoje, eu me lembro das escolas dominicais, eu me lembro como era direitinho. Nós éramos 4 pequenos, todos 4 sentadinhos do lado da mãe, né? Todos 4 ali enfileiradinhos, sentadinho. Hoje nós somos 5, meus pais já se foram. Mas eu fui criada na Igreja Presbiteriana de Manhumirim, Minas Gerais. E me lembro dos flanelógrafos da escola dominical. Nada disso me impediu de ser rebelde e de tomar o caminho do filho pródigo, né? Depois que eu passei toda a minha vida, tive fases, né? Tive fases, depois voltei para a igreja, depois tive aquelas decepções e depois tornei voltar, sempre movida pela dor, né? Que é como dizem, né, com muita propriedade, né, o que o amor não faz, a dor faz. Então, voltei, e fui, e voltei, mas eu não entendia nada. Eu não entendia que aquilo, eu só sabia que Deus tinha solução, mas eu não sabia até que ponto eu era capaz de cumprir todos os mandamentos e as escrituras, todos. Será que eu já não tinha quebrado quase todos? Será que eu tinha esperança? E isso foi chamando a minha atenção por estarem relacionados à Bíblia, coisa que eu jamais imaginava, no entanto. Mas um texto bíblico que enviaram junto com o vídeo e que me fez parar para pensar. Então, depois que eu me aposentei, sim, jornalista, depois que eu me aposentei, eu passei a ter mais tempo para ficar assistindo as coisas, desisti de assistir a televisão, comecei a assistir os canais do YouTube, né, através da Smart TV, que hoje eu já nem tenho mais, eu dei as minhas TVs e hoje é só mesmo no computador. Nem no celular, porque o celular descarrega, não gosto. Mas então o YouTube começou a me mandar vídeos que falavam de terra plana. Então eu falei para o meu irmão, falei para os meus irmãos no grupo de família, né? E um deles respondeu. Falou assim que essa discussão existe e que as pessoas que defendem a terra plana são pessoas inteligentes. Aí eu já me senti em casa, falei, então pronto, sou eu. Sou eu, vou lá. Porque sou inteligente, ué, Deus me deu inteligência, né?
Eu sou burra? Eu acho que eu não sou burra. Então, se tem que ser inteligente para ser terraplanista, então eu vou ver isso aí, eu sou inteligente. Me fez parar tudo que eu estava fazendo para se debruçar sobre essa questão terra plana e, de fato, averiguar se era verdade ou não. Aí eu já me senti em casa e comecei a ver os vídeos muito inteligentes. Não sei dizer de quem, não sei dizer quais foram os vídeos que eu assisti. Eram os vídeos recomendados. Por isso que eu insisto muito nisso. Se você quer que os vídeos sejam recomendados pelo YouTube, compartilha, você curte, você comenta. Porque aí a mensagem vai chegar, vai alcançar. Me alcançou. Ninguém mandou para mim especificamente, como mandou para o pastor, mas me alcançou. E me alcançou assim, de uma tamanha forma que eu comecei a assistir diversos canais e percebi diversas assim, características que os diferenciam, embora todos defendam a Terra plana, mas cada um tem um comportamento, são pessoas livres. E foi o texto do Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 1, o capítulo da criação, onde o nosso Criador mostra ali tudo para nós. Mas como que eu não sabia, sendo um pastor, sendo formado em teologia, como que eu não sabia disso? Desimpedidas. Então, eu sempre me apeguei ao pastor da internet, não, isso daí eu não abro mão da mensagem dele. Isso mesmo passava pela minha cabeça, mas como que tudo isso passou batido para mim? Porque a teologia, ela vem com uma influência globalista enorme. Então, quando nós nos formamos em teologia, vem aquela teologia formatada e passa por cima de todas as principais referências bíblicas que apontam à Terra plana, principalmente a parte principal, que é o livro de Gênesis, capítulo 1. Ainda que ele virasse a casaca de todo jeito, que não há de acontecer, porque ele é homem já provado, mas provado tanto na fé quanto provado na terra plana mesmo, porque muita gente não aguenta a discussão, mas ele está aí na discussão. E com o pastor, então, da internet, eu sigo e assistindo os outros canais. Então, só o que ele já tem gravado já me alimentaria, né? Mas ele continua na atividade, renovando seus projetos, e então eu continuo agora junto com ele nesses projetos. E nesse vídeo que me chamou muita atenção, me chocou até mesmo, falava sobre o sol bíblico e o sol da astronomia. O sol da astronomia é ensinado, e isso você aprendeu já desde criança, que foi o primeiro a surgir. Primeiro surgiu o Sol e depois de muito tempo, surgiu então a Terra. É isso que é passado, que é ensinado pela astronomia. E, no entanto, na Bíblia, no capítulo 1 da Bíblia, eu observei ali, estava no vídeo, isso aí me causou um impacto tremendo neste momento, mostrando ali no texto bíblico que o Sol ele surgiu apenas no 4º dia de criação. Ou seja, depois que o Sol surgiu, a Terra já existia há muito tempo. E essa passagem bíblica, ali naquele vídeo que foi mostrado, que foi enviado para mim, me fez parar para pensar. E então, né, devido que o fato da a minha formação não me foi imposta, eu escolhi ser jornalista porque eu gosto desse negócio, gosto da discussão, eu gosto de escrever, gosto de comunicar.
Então eu coloquei, um belo dia, de tanto eu ver assim as diferenças, né? As diferenças entre os canais, que é natural, cada canal é uma pessoa. Então, de tanto ver aquilo, eu achei que eu também tenho que ter lugar nessa discussão. Me fez parar e analisar a questão, porque eu cheguei a um momento em que ou a astronomia estava com a razão e a Bíblia não, ou o contrário, a Bíblia estava com a razão e a astronomia não. E não que eu soubesse muita coisa, mas eu anotei muita coisa. E aí é onde, desde 2015, eu me lancei aos estudos, às pesquisas sobre Terra plana, principalmente na parte bíblica, e aí a convicção foi se tornando cada vez mais forte e esse ponto que eu estou tocando aqui sobre o sol bíblico é esse sol que você vê durante o dia, esse é o sol bíblico. Agora, o sol da astronomia é um sol forjado, um sol feito em CGI, computação gráfica. Não existe apresentação da NASA, por exemplo, de um sol real. Não, é aquele desenho, aquela bola em chamas, uma bola em combustão, né? E enorme, e diz que é uma estrela também. Belo dia, assim, às 4 horas da manhã, exatamente no dia 4 de julho de 2020, já nem sei mais, está escrito aí na capa do manifesto, não sei se foi 21, né? 4 de julho de 2021, creio que foi. Eu despertei com as 20 teses, que agora são 25. Então, todos esses são os fatos bíblicos que me chegou ao meu conhecimento e a partir daí, então, eu passei a me voltar para o estudo da Terra plana e ver que esse é o verdadeiro modelo da criação. Então eu falei, vou fazer o manifesto e vou trabalhar em cima do manifesto, vou aperfeiçoar e vou fazer essa cartilha. Uma cartilha elementar para quem, né, assim, tanto para quem está chegando e ainda não pegou muita coisa, como para quem tem que responder também. Porque quem tem que responder também precisa se conscientizar, precisa ter empatia, né? Não tem que ser como aquela parábola, né? O nosso Criador fez isso aqui, não fez uma bola, não fez uma esfera como é divulgado em todas as salas de aula através de um globinho, de um globo. Não. Eu vou contar aqui uma parábola aqui. Certo sargento, nas vésperas já de se reformar lá do serviço dele, do exército, esse sargento, o trabalho dele a vida toda foi recepcionar os recrutas. E ele dava aquela primeira, né, aquelas primeiras dizeres ali do que o recruta tinha que saber. Então ele fazia aquela palestra e era toda vez que chegava aquela turma, era ele que fazia aquela palestra. E passaram-se a vida toda dele ali no exército dando esse tipo de palestra, fazendo esse tipo de trabalho. Até que no fim ele já não tinha mais paciência e um dia um recruta fez uma pergunta, ele estourou, ele bateu na mesa e falou, não acredito, tem 30 anos que eu falo a mesma coisa, vocês perguntam a mesma coisa? Gente, era para rir. Mas eu não acho graça, porque tem muito terraplanista antigo fazendo isso, chamando os novatos que chegam de um monte de nome, que não fazem pergunta que presta, sempre fazem as mesmas perguntas tolas. Gente, não existe pergunta tola. Não existe pergunta tola. Toda pergunta é uma sede de saber. Então, se eu que sou comunicóloga, se acaso você não pegar o que eu estou dizendo aqui, a culpa é minha, sou eu que não sei dizer.
Então, para criar essa condição de oferecer a quem queira uma base, um fundamental, uma cartilha mesmo, beabá da Terra plana, então eu criei o manifesto. E também foi percebendo, eu criei o Manifesto Terraplanista, que hoje é canal e é um texto que me parece, né, está entrando no livro também do pastor, né, está entrando no manual da Terra plana. Esse manifesto ele vai conter as 25 teses, são as perguntas mais elementares e algumas nem tão elementares assim. Muitas daquelas questões ali eu já tenho respostas mais evoluídas para dar, mas aquele ali é o nível mesmo, é básico, eu não vou mexer. A última coisa que eu aprendi, e que foi a última coisa que eu inseri no manifesto, foi que se você quer comunicar através, por exemplo, do YouTube, em qualquer lugar que você for, leve em conta o direito autoral. Por quê? Tem terraplanista que não se importa que você distribua o material dele. Mas isso é enquanto ele está de boa também, porque no dia que ele amanhecer de mau humor, ele vai lá e te dá strike, porque você está com o material dele. Tem material que ele está pedindo, chorando para você compartilhar. Chorando mesmo. Ele chora lágrima mesmo, funga, pedindo para você compartilhar. Aí você coloca no seu canal, ele vai lá e te dá strike. Então, eu tinha que colocar isso no manifesto de que existe, sim, uma necessidade de você se adequar às normas da publicação. Não se deixe envolver, nem por lágrima, nem por apelo, nem por empolgação. Não. Faça as coisas direitinho para dar certo no final. Então, mas o meu testemunho, eu tenho pouco a dizer, porque o pastor diz tudo melhor. É exatamente como aconteceu com ele. As decepções, assim, aquilo, ele que sabia, mas ele não sabia o que estava escrito, ele nunca foi disperso. Nunca foi disperso. É assim, nunca foi, como diz, nunca foi apontado, né? É como o eunuco falou para Filipe, né? Na carruagem, ele falou. Filipe perguntou, você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco falou, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Então, Filipe foi explicando para ele. Naquela viagem. Então, depois Filipe foi arrebatado para outro lugar. Né? Então, essa situação, pastor explica aquilo ali, é daquele jeito mesmo. Alguém tinha que compartilhar os vídeos para ele, alguém tinha que trazer informação. Você também tem responsabilidade. Então, se você acha que já tem um pouco de base, ou de boa vontade, ou de gente para discutir, para conversar, abre seu canal também. Faz também, porque isto é um grande chamamento neste momento. É um grande chamamento. Eu quero dizer que é tão séria essa questão do Gênesis 1. É tão séria que eu mesma, eu não gostava da Bíblia. Eu tinha a noção da importância, mas eu não gostava. Por quê? A primeira parte era aquela coisa que não combinava com a escola. Aí, um pouco mais para frente, é as guerras, os banhos de sangue. Aí depois vem Jesus, mais sangue. Aí eu falei, não, eu não vou dar conta dessa Bíblia. É muito para mim. Sabe, é muito para minha donzelice, é muito para minha pureza. Eu não dou conta dessa Bíblia. A única coisa que eu dava conta era de abrir no meio e ler os salmos. E assim mesmo, Davi era muito perseguido para o meu gosto. Então não era fácil. Até o dia em que eu descobri, e ontem eu descobri uma outra pessoa também que descobriu a Bíblia assim. O Fake Flip descobriu a Bíblia pelo Apocalipse também. Ele também começou pelo fim. Então ele entendeu bem o Apocalipse. Ele entendeu que era Jesus falando coisas preciosas. Então isso também aconteceu comigo. Aí você pensa. Aí, quando eu li ali no Apocalipse, Fake Flip falou isso muito bonito. Sim, eu vou fazer esse recorte e vou colocar também um react no canal, porque ele falou muito melhor do que eu dou conta de falar. Daí eu
quando eu já estava dando conta de ler a Bíblia de frente para trás, aí chega o pastor da internet e me explica o Gênesis 1, da maneira como eu tinha que entender. Então eu fiquei assim, muito animada, muito feliz, muito empolgada, porque agora eu posso ler a Bíblia desde o Gênesis 1. Isso daí mudou muito a minha vida. Então eu descobri que todo essa celeuma criada pela ciência em torno da criação é para exatamente criar uma barreira, para as pessoas não aceitarem a Bíblia, não aceitar o Criador, não aceitar a criação e começar a pregar e a ensinar que aquilo é história simbólica, é carochinha no fim das contas, é fantasia. É fantasia. Até hoje muita gente ainda chega nos comentários para dizer é fantasia. Eu entendo, porque não é você que diz que é fantasia, são os professores de teologia que colocam aquilo no nível de fantasia. Como é que eu podia aceitar, gente? Eu também não exijo que ninguém aceite. Mas escuta o testemunho do pastor até o fim e você vai entender como é que é possível, né? Diz que não se conserta mente velha, para não usar outra expressão grosseira. Diz que burro velho não aprende, né? A expressão é essa. Mas está aqui um burro velho que aprendeu. Entendi. No momento que alguém me explicou, eu entendi. E é por isso que eu não desgrudo do pastor da internet. E é por isso que eu sigo com ele. Porque com Jesus eu já vinha seguindo, né? Mas era ruim seguir sem entender. E eu quero passar uma para os teólogos aqui. Senhores teólogos, vocês parecem? Não todos, lógico que não todos, claro. Eu tenho visto, tenho conhecido agora, dentro da Terra Plana, eu tenho conhecido teólogos que entenderam. Mas, senhores teólogos, vocês parecem, sabe o quê? Sabe aquela moça que você gostava? Ela te manda uma carta e você se apaixona pela carta e nunca mais olha para a cara dela. Você nunca mais olha para a cara dela. Você está ligado na carta. Aí você ajunta seus amigos e vão discutir a carta. E não querem saber da moça, porque, não, eu acho que ela quis dizer isso. Não, ela quis dizer aquilo. Não, ela não colocou vírgula. Não, se fosse aquilo era uma vírgula. Não, era um ponto e vírgula. Mas ela não botou um ponto de exclamação. E a Bíblia é mais séria ainda, porque não tem pontuação nenhuma no original. Não tem nada de pontuação. São somente aquelas letras mesmo grudadas ali que só quem fez que entende. Mas mesmo assim nós estamos aqui, captando esses mistérios. Então você não esquece da carta não, mas dá uma olhada para a namorada. Dá uma olhada para o namorado. Porque o autor da carta está vivo e está de olho nisso que vocês estão fazendo com a carta. Tá bom? A obra é importantíssima, mas o Criador é maior. Um abraço. E conforme eu fui fazendo as pesquisas de campo, como por exemplo testes de curvatura, testes geodésicos, a confirmação de que a Terra é plana se tornava cada vez mais forte. E hoje aí, 2020, estamos a todo vapor nesse trabalho de divulgação. Eu acho que eu não tenho a certeza absoluta, mas eu acho que eu sou o primeiro pastor evangélico a se declarar em público, oficialmente, ser um pastor terraplanista, né? E eu tenho o canal no YouTube, chama-se o canal O Pastor da Internet, porque a partir aí desse momento em que eu descobri a verdade, eu passei a ser o pastor não mais da denominação A, B ou C, mas o pastor que trabalha, que atua na internet. E daí virou o nome aí, ficou esse nome do canal Pastor da Internet. Um forte abraço para todos e até a próxima oportunidade. Tchau. Em verdade, vos digo, não servireis a dois senhores. E eu vos digo,
Não servireis a Deus e a Einstein, porque hás de amar a um e desprezar o outro.